Rabaso Peradicalama Mantaradigos Apradiga Robos Hakatalamane Mikumana Separadiga Shekina Mandoro Blakadiri 11 Bracade Zeterigosa Bragade Rababos Hatalama. My brother, my sister, I invite you to pray with me in the name of Jesus. Eu te convido a orar agora em nome de Jesus Cristo comigo. Eu te convido a buscar a presença de Deus. Eu te convido a buscar a mão de Deus. Eu te convido a buscar Deus ao seu favor hoje em nome de Jesus Cristo. Os inimigos são muitos, a dor é grande, mas eu te convido a buscar Deus ao seu favor hoje em nome de Jesus Cristo. Eu entendo que a aflição é grande, eu entendo que a dor é muita, mas eu te convido a buscar a Deus ao seu favor hoje em nome de Jesus Cristo. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a buscar a mão de Deus na sua vida. Comece a buscar a graça de Deus na sua casa. Comece a buscar a graça de Deus na sua vida. Não interessa a dor, não interessa a aflição que você está passando. Interessa esse Deus vem ao teu favor hoje em nome de Jesus Cristo. My God, my God, my God. My God, my Father, I seek your presence. I seek your grace, Almighty God. Come, Holy Ghost. Come, Holy Ghost. Holy Ghost, come. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu busco agora o braço do Senhor na minha vida. Eu busco, meu Pai, a sua ajuda agora em nome de Jesus Cristo. Eu busco, meu Pai, ajuda essa família. Ajuda, meu Deus, esse homem. Ajuda, meu Pai amado, essa casa que está clamando agora. Ajude, meu Pai, essa família que está clamando agora. Meu Deus, levante o aflito. Levante, meu Pai, o contrito, o quebrantado de coração. Meu Deus, dê força o que não mais tem força. Meu Deus, tira esse homem, meu Pai amado, do meio desta dor, do meio desta aflição. Eu comando em nome de Jesus Cristo essa enfermidade, deixa a sua vida. Eu comando em nome de Jesus Cristo essa dor, deixa a sua vida. Eu comando em nome de Jesus Cristo, seja livre dessa aflição. Eu comando em nome de Jesus Cristo, Deus livra a sua vida agora. Deus tira a sua vida agora de toda aflição, de toda dor, de toda angústia. I command be delivered in the name of Jesus Christ, brother. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confesso, meu Deus amado, a mudança, meu Pai, do teu povo. Eu confesso a mudança, meu Pai amado, dos teus servos. Eu confesso a mudança, meu Pai amado, deste homem, desta mulher, que há anos te serve, há anos te busca, há anos clama, meu Pai, pela presença, há anos clama pela mudança, há anos clama, Senhor, pela transformação, mas não vê nada. Meu Deus, é tempo hoje de o Senhor mudar a vida dessa família. Meu Deus, eu profetizo, é tempo hoje de o Senhor mudar essa casa. É tempo hoje do Senhor mudar essa família. É tempo hoje de mudar a condição desta mulher, de mudar a condição da saúde, a condição financeira, a condição espiritual. Eu declaro a sua vida começa a mudar a partir de agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a sua vida começa a ser transformada a partir de agora em nome de Jesus. My cara Roma Masakatelebau, Roma Sakadia Mantobra Diga Santo. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus. Haja mudança nessa família, concorda comigo? Diga eu recebo. Haja mudança na sua família em nome de Jesus Cristo. Haja transformação na sua vida em nome de Jesus Cristo. A mão de Deus venha sobre a sua vida em nome de Jesus. A mão de Deus venha sobre a sua casa em nome de Jesus Cristo. O favor de Deus venha sobre a sua casa em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus abençoa a casa do justo, mas a casa do ímpio é a confusão. Eu declaro paz na sua família em nome de Jesus Cristo. Eu declaro paz na sua casa em nome de Jesus Cristo. Eu declaro entendimento, união na sua família em nome de Jesus Cristo. Você que tenha filhos contra si, eu declaro união na sua vida em nome de Jesus Cristo. Você que tenha seu esposo contra si, eu declaro paz em nome de Jesus Cristo nesse relacionamento. Você que tenha confusão no seu emprego, eu declaro paz em nome de Jesus Cristo. I say receive it, my brother, in the name of Jesus Christ. Eu quero que você compreenda
A mão de Deus, quando vem sobre ti, remove toda a aflição. A mão de Deus, profeta, quando vem sobre nós, remove toda a dor. A mão de Deus, quando vem sobre nós, remove toda a angústia. A mão de Deus, quando vem sobre nós, nos socorre. A mão de Deus, quando vem sobre nós, nos tira da dor. Por isso não interessa a situação em que você esteja, não interessa a dor que você esteja passando. Eu declaro a mão de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a mão de Deus na sua vida em nome de Jesus, my brother. I declare the hand of God upon your life. I declare the hand of God upon your family. I declare the hand of God upon your business, my brother. I declare the hand of God upon your situation. I say receive it, the help of God in the name of Jesus Christ of Nazareth. My God, I pray. Escuta, quando Deus vem sobre ti, Deus te tira da aflição em que você esteja. A Bíblia diz que quando Deus veio até Davi, Deus deu capacidade a Davi, Deus deu forças a Davi, e Davi venceu o gigante que ele tinha na vida dele. Por isso hoje eu declaro a unção de Deus vem sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. A unção de Deus vem sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quando Deus aparece a Moisés, Deus unge a Moisés, e Deus unge Moisés para libertar a sua vida, libertar seu povo. Por isso hoje eu declaro em nome de Jesus Cristo, a mão de Deus venha te ungir em nome de Jesus Cristo. A mão de Deus venha te ungir em nome de Jesus Cristo. E você mesmo vai libertar sua vida, você vai libertar sua família, você vai libertar sua casa, você vai libertar seu negócio. Seja ungido em nome de Jesus Cristo. Seja ungido em nome de Jesus Cristo. Marundeli bracase patalabago, roko patalama, riquetelemo sopradiga. A mão de Deus, quando veio sobre o povo, os apóstolos, a Bíblia diz que Deus usou a mão dos apóstolos para curar ao povo. Hoje eu digo, a mão de Deus vem sobre ti em nome de Jesus Cristo. A enfermidade que está em seu corpo, você mesmo vai começar a declarar, me deixa em nome de Jesus Cristo. A dor que está em seu corpo, você vai começar a declarar, me deixa em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, e quando a mão de Deus estava sobre os apóstolos clamavam, os apóstolos oravam, e as enfermidades saíam. Por isso eu declaro na sua vida em nome de Jesus Cristo, que a mão de Deus venha sobre a sua vida, que a mão de Deus venha sobre a sua vida, e que pela palavra de Deus que habita em seu coração, você declare, eu sou livre. Começa a declarar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Isso não é motivação, isso é fé. Começa a declarar na sua vida, a mão de Deus está na minha vida. A mão de Deus está na minha vida. Por isso eu declaro essa enfermidade me deixe. Eu declaro essa dor me deixe. Começa a falar com essa dor para te deixar. Começa a falar com essa enfermidade para te deixar. Começa a falar com essa confusão para te deixar. Começa a falar com essa pobreza para te deixar. Começa a dizer esse problema te deixe. Começa a dizer essa confusão te deixe. Começa a confessar, meu Deus, eu sou livre. Eu saio dessa prisão. Eu saio dessa dor. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 6, versículo 2, que pelas tuas palavras você se prende. Hoje eu quero que você saia da prisão da doença, da prisão da dor, da prisão amando robocati e andalabraia. Você tem que sair hoje dessa prisão. E pela palavra de Deus você vai sair dessa prisão. Porque Jesus disse, pela verdade, pela palavra, nós saímos, nós somos libertos. Por isso eu declaro em nome de Jesus Cristo, essa prisão seja quebrada. Essa prisão seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Essa prisão seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Essa prisão seja quebrada em nome de Jesus. A Bíblia diz que pela palavra de Deus, profeta, a gente sai da dor, a gente sai da aflição, a gente sai da angústia, a gente sai de tudo que nos prende. Por isso eu declaro em nome de Jesus Cristo, pela palavra você vai começar a confessar agora mesmo, essa dor me deixa, essa enfermidade me deixa, essa aflição me deixa, essa doença me deixa. Começa a confessar, começa a confessar, começa a confessar, começa a confessar, essa enfermidade me deixa, começa a confessar, essa dor me deixa, começa a confessar, isso me deixa. La palama, ronda la basata, la cosa la mantele, rosa para bacase pragadi. Meu Deus, eu confesso essa enfermidade, deixa meu povo. Eu confesso essa dor, deixa meu corpo, deixa minha vida, deixa minha família, deixa minha casa. Eu confesso essa enfermidade, deixa minha vida. Essa dor, deixa minha casa. Este mal me deixa. Eu confesso o progresso em nome de Jesus. Como diz a Bíblia, ainda no mesmo capítulo, porque pelas palavras nos prendeu.
recebemos. Então hoje eu quero que você se prenda à prosperidade. Eu quero que você se prenda à bênção. Eu quero que você se prenda ao progresso. Eu quero que você se prenda à saúde. Começa a confessar: eu sou saudável. Começa a confessar: a minha vida progride. Começa a confessar: a minha vida avança. Começa a confessar: eu vou conseguir. Eu vou ter meu emprego. Eu vou ter meu trabalho. Eu vou ter meu casamento. Começa a confessar agora em nome de Jesus Cristo. Começa a confessar a palavra de Deus na sua vida. Começa a confessar a bênção de Deus na sua vida. Começa a confessar a graça de Deus na sua vida. Começa a confessar a unção de Deus. A Bíblia diz que pela palavra recebemos o poder. Eu digo: receba o poder em nome de Jesus Cristo. Receba o poder em nome de Jesus Cristo. E começa a confessar esse poder a favor da sua vida. Começa a confessar esse poder a favor da sua casa. Começa a confessar esse poder a favor da sua escola. Começa a confessar esse poder a favor do seu emprego. Comece a confessar esse poder. Ei, catalabashaya, rokopatalamaya, rikotomanaga. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu confesso teu poder na minha vida. Eu confesso teu poder nas minhas mãos. Eu confesso teu poder na minha vida financeira. Eu confesso o teu poder na minha casa. Eu confesso o teu poder. Comece a agir para o meu progresso. Comece a confessar em nome de Jesus Cristo. Que esse poder comece a agir na tua vida para o progresso. Que esse poder comece a agir na tua vida para o avanço. Que esse poder comece a agir na tua vida para crescimento. Que esse poder comece a agir na sua vida para progredir, para prosperar, para salvar. Alamassuriamakaia. Quando nós carregamos o poder de Deus, nós servimos a Deus conforme Ele disse. Nós servimos a Deus conforme a palavra diz. Por isso eu digo: receba o poder de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: receba poder e autoridade. Eu digo: receba poder na sua vida em nome de Jesus Cristo. Receba poder na sua casa em nome de Jesus Cristo. Receba poder na sua família em nome de Jesus Cristo. Receba poder para seus negócios. Receba poder para suas finanças em nome de Jesus Cristo. Aquilo que não dava certo, você vai começar a confessar: vai dar certo. Esse poder vai começar a agir na tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus opera em nossas vidas pelo poder que opera em nós. Efésios 3, versículo 20. Por isso entenda: quando você recebe o poder, começa a falar: a minha vida vai progredir, a minha vida vai avançar, a minha vida vai dar certo. E o poder que está na sua vida, Deus usará para fazer progredir. Deus usará para fazer avançar. Profeta, eu quero que as pessoas entendam, eu quero que este povo entenda que é por meio do poder que está neles que Deus vem operar. Por isso receba esse poder e creia. E comece a confessar sua mudança. Comece a confessar sua transformação. Comece a confessar seu avanço. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Eu confesso na sua vida, em nome de Jesus Cristo, a cura. E Deus vem operar a cura na sua família. Eu confesso em nome de Jesus Cristo, na sua vida, avanço. E Deus vem operar avanço na sua vida. Eu confesso na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo, progresso. E Deus vem avançar, vem trazer o progresso na sua vida, em nome de Jesus. I say receive it, my prayer, in the name of Jesus Christ. Comece a confessar por esse poder. Comece a confessar avanço. Comece a confessar progresso. Comece a confessar mudança. Comece a confessar transformação. Comece a confessar o que Deus opera na sua vida. My God, I confess in my life that prosperity. Eu confesso na minha vida a prosperidade. Eu confesso na minha vida avanço. Eu confesso minha vida financeira, meu Pai, vai dar certo. Eu confesso meus projetos, meu Pai, ainda esse ano eu vou concretizar. Eu confesso minha família seja curada. Eu confesso minha casa seja liberta. Eu confesso minha vida é saudável. Eu confesso eu vou ser grande. Eu vou ser poderoso. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não te dá o poder dele para a tua glória. Deus te dá o poder dele para glorificar o nome dele. Deus te dá o poder dele para que ele seja engrandecido. Por isso recebe esse poder entendendo que é Deus que vai ser glorificado e você ser grande. É Deus que vai ser glorificado e você ser abençoado. É Deus que vai ser glorificado quando você cresce. Porque Deus quer fazer diferença, profeta. Deus quer fazer diferença entre o justo e o ímpio. Deus quer fazer diferença entre seu povo e aquele que não é povo. Por isso eu digo em nome de Jesus Cristo: Deus opera na sua vida hoje em nome de Jesus. Deus opera pelo poder que está na sua vida em nome de Jesus Cristo. O avanço começa a chegar na sua vida. A mudança começa a chegar na sua vida. A transformação começa a chegar na tua vida. A transformação começa a chegar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu confesso, seja livre em nome de Jesus. Eu confesso, seja livre em nome de Jesus. Eu confesso, seja livre em nome de Jesus. A
Bíblia diz, no livro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que os olhos de Deus estão sobre nós e os seus ouvidos atentos às nossas orações. Eu quero que você entenda, Deus está te ouvindo agora. Enquanto você confessa, Deus está te ouvindo e os seus olhos estão sobre ti, para fazer acontecer aquilo que você está declarando, para fazer acontecer aquilo que você está profetizando, para fazer acontecer aquilo que você está falando com tua boca. Por isso abre a tua boca e começa a confessar na sua vida sem parar. Confesso mudança, eu confesso transformação, eu confesso mudança, eu confesso transformação, eu confesso meu casamento, eu confesso eu vou engravidar, eu confesso eu vou ter meus filhos, eu confesso eu vou ter minha casa, eu confesso eu vou progredir na vida, eu confesso esse não é meu limite, eu confesso eu sair dessa prisão, eu sair dessa dor, mas a minha vida avança. Começa a confessar em nome de Jesus Cristo, começa a confessar na sua família, começa a confessar nos teus filhos, começa a confessar: meus filhos são inteligentes, meus filhos são uma bênção, meus filhos são inteligentes, são sábios, meus filhos são entendidos. Começa a confessar na graça de Deus, começa a confessar na graça de Deus o que você quer que aconteça na sua vida, o que você quer que aconteça na sua casa, o que você quer que aconteça na sua família, em nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, eu confesso agora em nome de Jesus a mudança na minha casa, a mudança na minha família, o progresso nos meus irmãos, o progresso nas minhas irmãs. Eu confesso o casamento, meu Deus amado, onde disseram, meu Deus, e prenderam a minha vida, meu Pai, dizendo que não haverá casamento nessa família, não haverá casamento nessa casa, não haverá prosperidade, não haverá avanço, não haverá cura, não haverá mudança. Eu confesso pela sua palavra mudança, eu confesso pela sua palavra transformação, eu confesso pela sua palavra transformação, em nome poderoso de Jesus Cristo. Brother, aí vai, tio, eu te convido em nome de Jesus Cristo para continuar a clamar na sua vida, para continuar a clamar na sua casa, sem parar. Comece a pedir, comece a declarar: meu Deus, muda a minha vida, meu Deus, muda a minha família, meu Deus, muda a minha casa, minha condição, muda a minha vida financeira, sentimental, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, os ouvidos de Deus estão sobre ti. Se você é justo, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão sobre ti, e nós somos justos pela palavra, somos justos por causa de Cristo. Por isso eu quero que você entenda, os olhos de Deus estão sobre ti agora, e os ouvidos dele estão atentos para a sua oração. Por isso comece a clamar, continue a pedir na sua vida, em nome de Jesus Cristo, e Deus vai fazer, Deus vai operar, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a mão de Deus continue operando na sua vida. Acredite no poder de Deus na sua vida e comece a confessar na sua vida, comece a confessar na sua família, comece a confessar o que é bom, comece a confessar o que Deus quer, comece a confessar a palavra e não o seu fracasso, confesse o sucesso e não o seu desânimo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus. Obrigado.